me formei academicamente na parte de gestão financeira, fiz administração, depois fui para a área de controladoria, auditoria e tinha um sonho de trabalhar em grandes corporações. Então, por sorte, eu acho, eu não passei em nenhuma das entrevistas que eu fiz nas principais empresas de finanças de auditoria do país e acabei no meio da faculdade encontrando com um amigo de infância, que é meu sócio, o Tozinho, que é João, o nome dele também. E nesse meio do caminho a gente, numa brincadeira que era um projeto da faculdade ali de criar uma solução que fosse inovadora, que pudesse de alguma forma impactar no cenário econômico do país, a gente acabou tendo a ideia de fazer uma consultoria para pequena e média empresa. E ali eu costumo falar que foi a minha faculdade de verdade. Pô, fiz especialização, fiz mais um monte de curso, mas o viver na pele com o empresário, a rotina dele, foi o que permitiu que eu me aprofundasse nesse assunto e depois desenvolvesse a Cedro já nesse trabalho que a gente vem atuando há tanto tempo. Isso era um TCC, foi um TCC? Cara, não foi nem um TCC, na verdade foi um professor que... O professor tinha acabado de chegar na faculdade, totalmente fora dos padrões ali, e na primeira aula ele chegou falando assim, que não ia ter prova, que ia ser um projeto e tudo mais. E nós, como analistas, né, o pessoal do financeiro ali, a gente já estava de cara, né? A gente falou, não é pra gente isso aqui, cara. O negócio é fazer conta, né? Como é que tem que fazer projeto? O pessoal com super ideias lá, a gente não tinha muito isso na cabeça, né? E a gente saiu daquela matéria, e era um momento difícil nosso, na verdade, de vida, né? Eu tive filho muito cedo, como você sabe, meus meninos estão com 9 anos já, e o Tozinho, ele... Gêmeos. Gêmeos. Passagem. Gêmeos. Eu tive eles com 21. E estava num momento muito complicado, questão financeira, né? A gente... eu e minha esposa, a gente passou por algumas questões aí no meio do caminho que foram, na verdade, eu acabo dizendo que me fortaleceram, né? Mas que foram, lógico que foram complicadas. E o meu sócio, ele já tinha quebrado em 2 tentativas de empreender, né? Tentou fazer um comércio de jeans com uma marca do Paraguai. Ele fez todo um processo para importar legalmente isso para cá e com 21 estava com mais de 400 mil de dívida nas costas. Caramba. E aí, naquela época, quando a gente se reencontrou na faculdade, o que aconteceu? Eu estava no momento onde meu chefe tinha falado que eu não podia mais ser promovido, que era só quando ele morresse que eu ia ter oportunidade. Eu falei, porra, né? Como é que você fala isso para um cara que está começando a vida ali, digamos assim, e que tem uma ambição, né? Eu queria sair daquele padrãozinho que eu tinha ali para poder dar uma coisa melhor para os meus filhos e para minha família. E ele que já tinha quebrado, né? Estava devendo para Deus e o mundo, para banco, para agiota, para se pensar. Além de tudo, tinha pedido a esposa dele em casamento, então tinha mais um casamento para começar a investir e tudo mais. E como ele estava sem dinheiro, ele se candidatou num concurso, passou e estava trabalhando no órgão público. E ele é um cara hiperativo, né? Então, uma pessoa hiperativa no órgão público não combina muito, né? Então, nesse dia, a gente estava muito frustrado, a gente estava muito bravo com o que estava acontecendo. E aí vem o professor me falar dessa ideia do projeto, a gente ficou mais bravo ainda, né? Por muito pouco a gente não foi embora da faculdade aquele dia. Na segunda aula era uma aula de estatística financeira, que era com um professor bem velhinho, assim, ele já tinha mais de 70 anos e totalmente fora dos padrões assim dos professores de hoje. Só faltava fumar na sala de aula de tão rústico que ele era, vamos dizer assim. E ele ensinando para o pessoal sobre projeção de fluxo de caixa, como você se organizar, como você conseguir enxergar as possibilidades lá na frente, né? Porque a gente tem a mania de só olhar para trás, porque aconteceu e não olha para o que dá para acontecer ainda, né? E a gente olhava para aquilo, a sala inteira numa zona, numa bagunça, e a gente olhava, cara, como que esses caras não prestam atenção nisso, né? É uma coisa que é vital para qualquer negócio. Esse pessoal vai sair formado daqui, né? Ou vai trabalhar numa posição de financeiro, ou vai abrir um negócio e não vai saber essa parte tão importante da gestão. E nisso que veio a ideia de criar a Cedro. A gente falou, cara, vamos fazer nós, então, um jeito de ajudar os empresários aí a não ter problema com as pessoas que não estão preocupadas em aprender sobre isso. A gente saiu da sala, chegou no professor e falou assim, professor, a ideia é essa, a gente tentar atender PME, organizar o financeiro e tal. E o professor falou assim, caras, eu não sei se vocês sabem o tamanho do problema que vocês estão olhando. 60% das empresas brasileiras, elas fecham as portas antes de completar 5 anos. Mais de 80% não faz ideia do que é gestão financeira. Ela pode até achar que ela faz gestão financeira, mas ela não faz. A grande maioria delas, ela faz a gestão financeira através da conta corrente. E óbvio que isso não dá certo. Então, é comum a gente lembrar de um parente, de um amigo, de um conhecido, de uma pessoa que tinha um negócio bom, né, um produto bacana, um atendimento legal, mas puta, faltou dinheiro.
né? Mas qual que é a motivação dessa? E aí, quando o professor ficou jogando aquilo na cabeça da gente, ele terminou, cara, isso aqui não é o projeto de escola de vocês. Isso aqui é o projeto de vida de vocês. Isso já como uma ideia SaaS. Cara, não. Simplesmente serviço puro de consultoria. Não tinha zero tecnologia. A gente nem pensava nisso. Isso foi em que ano? 2014. 2014. A gente era bem quadradinho assim a cabeça, sabe? E aí, beleza, a gente saiu ali com a cabeça formigando, chegamos em casa, contamos para as esposas, que foram as únicas que apoiaram, digo-se de passagem, todo mundo, né, fez aquela questão na cabeça lá de, não, você está louco, você tem filho pequeno, e, enfim, a gente sabe bem como é que funciona. E minha família, em particular, tem um problema muito grande com o empreendedorismo. Tiveram várias situações antigas de falência, então tinha um medo intrínseco que eu fizesse alguma coisa, né, que desse errado. Mas aconteceu que deu 2 semanas ali, a gente pediu demissão, né, ele pediu exoneração lá e a gente... Caramba, entraram de cabeça. Foi, cara. A gente montou um plano, um PowerPointzinho ali, entendeu mais ou menos o que a gente conseguia ofertar. A gente era estudante ainda, né, não era formado, né, mas tinha know-how do que a gente tinha aprendido já nos nossos empregos. Apesar de ser novo, a gente trabalha desde cedo. E aí, cara, compramos 2 ternos, porque a gente precisava usar terno na época para parecer mais sério, o consultor financeiro. Né? Quando você fala de finanças, quem que você pensa? Do gerente do banco. Né? A primeira coisa que o empresário brasileiro pensa é isso. Então, fomos lá, não era um terno bom, porque também não tinha dinheiro para comprar um terno decente. E saímos na rua, cara. Não dava para chegar com a camisa do Corinthians, né? Não, tinha que não dava. E aí, cara, você imagina que foi... Aqui em Curitiba, na Rua 15, na Padre Anchieta, porta a porta. Eu de um lado da rua, ele do outro. E aí, beleza, tudo bem? Nossa, totalmente fora do digital. Até para prospecção... Cara, zero. A gente nem sabia que era digital. A gente não tinha a abertura que tem hoje aqui, né? Hoje a gente está envolvido com todo mundo aqui, né? Não só aqui em Curitiba, mas fora também, né? Mas era muito fechado entre as grandes aqui, né? Antigamente, né, cara? E aí, naquela brincadeira de ir nas lojas, nas padarias, no que tinha ali no meio do caminho... A gente foi percebendo o quão difícil é a rotina do empresário. Que, beleza, a gente vai falar um pouquinho dos erros ali depois, né? Quais são os problemas que esses caras têm. Mas como é que esse cara vai dividir o dinheiro dele da pessoa física e da jurídica se ele não divide a vida dele? Se ele vive a empresa dele ali todo dia? Então ele tá lá na frente do caixa, o filho... É uma coisa só para ele, né? Uma coisa para mim só. foi assim também. E é difícil, né? Então o cara tá lá fazendo as coisas dele, com o filho ali do lado fazendo a lição, e de repente tem que olhar para o funcionário lá que precisa ajudar o cara com alguma coisa, chegou o cliente, né? E no meio daquela altura a gente foi chegando nos clientes, né? A gente foi expulso achando que era cobrador, tomou vassourada, né? O pessoal saindo com vassoura atrás da gente, achando que era algum vendedor de maquininha, que já estava bem pesado isso na época. Mas a gente acertou, né? E chegou em algumas pessoas ali que acabou abrindo a primeira porta para a gente. Em especial foi uma charutaria de charuto cubano aqui de Curitiba, uma tabacaria. Que legal. Que a gente entrou lá, né? Um ambiente super, né? Luxuoso, é um público super premium, né? Tem charutos caríssimos, caríssimo, né? cara. É uma coisa R$600 um charuto. Eu não conseguia acreditar que as pessoas pagavam aquilo ali para queimar, né? Eu falei, caramba, né? E naquele meio ali a gente percebeu, né? Eram 2 sócios, os 2 muito bem relacionados aqui em Curitiba, né? Um ponto muito bom. E eles eram comerciantes, cara. Um veio de carreira no banco, mas ele veio de uma carreira de negócio, né? De falar, de negociar. E o outro tinha sido negociante a vida inteira. Então, o sonho deles, que eram apaixonados por charuto, era abrir aquela confraria que se tornou um negócio depois e começou a vir gente e tudo mais, só que ninguém contou para eles que tinha a parte financeira junto. E eles aceitaram ali a gente, né? Humilde ali, começando e tudo mais, a gente fez uma proposta. Eles, lógico, que negociaram, né? E daí a gente acabou fechando ali com eles, onde a gente ofertou uma administração profissional. O que era isso, Gabi? Era fazer tudo. Eu fazia a contagem de estoque, eu arrumava o caixa deles, fazia pedido para fornecedor, até filho deles na escola a gente levou. Caramba. A gente fez tudo. Porque a gente estava mergulhado ali, né? E a gente ia percebendo, caramba, né? Olha, vamos aprender como tocar o negócio na prática aqui, né? E a gente começou aquele processo. Buscar esse conhecimento para ver como era na prática. A gente precisava, cara. E aí o que aconteceu? Como a gente não tinha escritório e tinha uma sala de reunião bem legal ali, nós colocamos por parte da negociação, que a gente precisava daquela sala para trabalhar, internet, café e água à vontade. E se a gente quisesse receber alguém, essa pessoa, né, poderia ter esse acesso também, né? E eles acordaram e a gente seguiu ali.